Bom dia, pessoal. Tô só arrumando aqui rapidinho. Eu acho que esse aqui já está ao vivo. Bom dia. Só um minutinho. Verificando o outro aparelho aqui. Certinho. Olá, bem-vindo a todos. Bom dia, bom dia. Pessoal, tô aqui passando rapidinho, porque eu recebi muitas perguntas sobre a constelação familiar. Hoje eu tenho um workshop de constelação às 19 horas e muitas pessoas têm dúvidas e eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. Uma das perguntas foi: Cláudia, eu tô olhando para cá e para cá porque eu tô com dois aparelhos. Eu tô com o do Instituto Integrativo do Ser e tô com o coach Cláudia Cobel ao mesmo tempo. Eu tenho tantos problemas, como eu vou saber o que eu tenho que constelar? Essa foi uma pergunta que eu recebi. E aí, a resposta que eu sempre dou, que o sofrimento e a dor, porque a pessoa diz que está com a questão tanto profissional, financeira e familiar. Na constelação familiar, nós constelamos um tema por vez. E aí eu perguntei para essa pessoa que, assim, dentro do contexto que ela se encontra, qual é a maior dificuldade dela? Se ela tivesse que escolher entre 0 a 10, numa escala, e dá para questões profissionais, na questão financeira e familiar, ela deu 10 para a questão familiar. Então, isso é uma consciência que eu trouxe para ela. E aí ela falou: olha, se for pensar, o meu problema maior é familiar. E então, assim, acaba que a pessoa, quando ela tem alguma dificuldade em outras áreas, baseado na minha experiência e na constelação familiar, em outras áreas como dificuldade de posicionar na vida profissional, dificuldade de se posicionar em alguma questão que tem que fazer alguma escolha, ela começa a base das questões, dos problemas, ele tem esse pano de fundo que é a questão familiar. E com base nessa pergunta dela, foi tão interessante que ontem eu fiz uma constelação. E essa constelação trouxe, assim, claramente o quanto estamos envolvidos na geração anterior. O que é a geração anterior? Entre o nosso pai e a nossa mãe, de tudo que não deu certo entre eles. E aí nós, criança, ficamos observando esse cenário, esse relacionamento, e acaba que dentro desse contexto de relacionamento, ali nós definimos e concluímos muitas crenças sobre o que a gente vai fazer da nossa vida ou não. Então, por isso que a constelação revela muito forte esse emaranhado sistêmico. Então, hoje eu vim falar aqui rapidinho, só essa experiência, uma pergunta que ela trouxe, essa pergunta levou ela para reflexão. E aí, essa pergunta que eu fiz para ela em relação ao seu pai, à sua mãe, você tem algum interessante ponto de vista? Porque o interessante ponto de vista, ele nasce através da interpretação dos nossos filtros. O que são nossos filtros? Visão, audição, tato, paladar. E aí dentro desses filtros internos e externos, a gente cria um universo, uma ilusão e uma fantasia de que podemos mudar a dinâmica desse casal. Então, muitas vezes a pessoa fala: eu nunca vou casar, eu nunca vou namorar, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo, mas ela não tem consciência de onde ela tirou essa questão. Eu tenho muita dificuldade de fazer algum movimento, eu sou uma pessoa que não tenho muita sorte. Então, a constelação, ela traz nitidamente o quanto
a pessoa, quando ela tem muitas questões, muitas crenças, muitos julgamentos, ela está presa a esse contexto familiar. Vou mostrar um exemplo de uma constelação que eu fiz ontem, porque a minha constelação ela pode tanto ser em grupo ou em individual. Eu particularmente, quem fez constelação comigo em grupo, aproveita 1000 vezes mais do que quando é só individual. Quando é só individual, nós colocamos os bonequinhos, que são esses bonequinhos aqui que eu utilizo, que não são poucos, são muitos, mas eu uso, não uso todos, dependendo do contexto. Eu vou colocar uma constelação de uma criança que eu fiz ontem, sobre a questão da falta de foco, falta de interesse na escola, falta de concentrar, guardar o aprendizado, entre outros. Tem tanta nomenclatura para poder falar quando não se segue uma linha, entre aspas, do que seria certo, normal, porque eu brinco assim, tudo aquilo que a gente quer exigir demais para ser muito bonitinho, forma, estrutura, comparação, o que é melhor, o pior, já deu tudo errado, né? Então, ninguém nasce errado, na família errada, ninguém nasce no sistema errado, ninguém vive a vida errada, até que queira escolher tomar consciência e fazer um movimento por si só. Eu tô escrevendo um livro com uma amiga minha, e foi tão interessante que nesse livro eu abordei uma frase que nós aprendemos que alguém pegue na nossa mão e nos conduz para a vida, para as escolhas, do que é certo. Só que chega um momento, soltar essa mão de quem segurou e deu conselho, direcionou, foi a visão dessa pessoa, foi a lente dessa pessoa. Não é a lente nossa, na nossa essência, na nossa capacidade de percepção, intuição, entre outras coisas. Então, quando a gente é conduzido a alguém pegar na nossa mão, conduzir para a vida até certo tempo, que não é errado, porque nós nascemos já precisando, somos dependentes. Dependentes, aí crescemos, ficamos dependente e codependente. E isso gera vícios. Então, com base nesse contexto, muitas vezes você não se pega na sua própria mão e fala, vai fazer isso, vai criar isso, vai manifestar isso, vai administrar isso, vai mudar isso. Não. Sempre nós estamos em cima do muro, esperando alguém nos conduzir um caminho, e não existe caminho pronto. O caminho ele é feito na caminhada, na jornada da sua escolha. Ou não, se você não quer mudança, facilidade na sua vida. Vou dar um exemplo dessa constelação da criança. E é tão interessante que não tem idade não, ok? Tem criança que quando chega para a mãe traz para eu fazer um trabalho de energia, de mudança, porque tá muito agitado, chorando, com muito medo, com pânico. Eu brinco, eu falo, vamos brincar aqui. Onde você coloca o papai, onde você coloca a mamãe, onde você se coloca? Muitas vezes a criança já se coloca ausente da própria existência de vida dela no lugar dela de filho. Isso ela faz por amor, esse amor infantil, esse amor que dói. Então não existe certo e errado, mas existe aquilo que a criança vai interpretando ao longo da vida dela, do que é a mãe, do que é o pai. Só que essa criança, ela não sabe que o casal, o homem e a mulher, eles se encontraram por afinidade, tem algo ali. Se tem muito sofrimento num, o outro também tem. Mas existe sempre um que é salvador, um que sabe mais, quer resolver tudo, invalida muito o outro. Então existe esse balanço que eu chamo de equilíbrio, que tá tudo certo. Então, se um é agitado demais, encontrar alguém que é mais calmo. Se um é calmo demais, encontrar alguém mais agitado. Esse é o movimento, é o balanço, é o equilíbrio. Então, na constelação ontem, a criança chegou, eu fiz algumas perguntas para ela, fiz uma dinâmica mais lúdica para poder tirar algumas informações sobre os pontos de vista dos adultos. Aí eu perguntei para ela assim, onde você coloca a mamãe? Eu vou ver se vai dar pra vocês verem. Ó, ela colocou a mamãe assim. Tá dando pra ver aí, pessoal? Vou ter que abaixar um pouquinho o celular. A de cá tá dando pra ver que tá mais baixo. Ela colocou a mãe aqui.
E aí eu falei, onde você coloca você? Aí ela colocou ela aqui. E aí onde você coloca o papai? Aí ela colocou o papai aqui. Ela colocou entre os dois. Vou tirar aqui porque eu vou rodar que fica melhor pra ver, ó. Ela não tá pra frente, ela tá entre o casal. E aí eu perguntei qual era o sentimento em relação ao papai e à mamãe que fazia ela ter mais dificuldade. Aí ela disse que o sentimento que ela sente em relação aos pais é de muita tristeza, uma tristeza profunda. E a criança não sabe falar, eu sinto tristeza por causa disso e daquilo. E ela escolheu. E eu perguntei se a tristeza era grande ou pequena. Ela disse que a tristeza era grande. Aí ela pegou a tristeza, um masculino, e colocou atrás da mãe. Então, a constelação eu falo que é matemática. Então, nessa geração aqui, só pode existir esse casal. Essa mãe e esse pai. E os irmãos desse casal. Nesse lugar aqui atrás, nessa geração aqui atrás, só pode existir os avós. Então, o que a criança fez? Inconsciente, ela diz para a mãe: mãe, eu cuido de você. Eu abro mão da minha vida, que na vida é na frente. O lugar da criança é na frente, não é entre os pais e nem atrás. E do adulto também, porque chega o adulto aqui e faz esse movimento, ou coloca de cá, ou atrás, ou bem distante, ou coloca os pais na frente. Então, assim, não tem, o tabuleiro, ele faz um movimento coletivo energético que traz o oculto, onde que se posiciona, onde a pessoa está se colocando na vida. E aí, quando eu perguntei, você sabe alguma história do seu avô por parte da sua mãe? Ele foi um ótimo pai, mas é muito triste porque ele morreu e deixou minha mãe. Então, inconsciente, essa criança deve ter escutado alguma história da mãe relacionada ao pai dela, que morreu quando ela era ainda jovem. Ela é jovem, mas mais nova. Nós chamamos isso de movimento interrompido. Então, quando a criança fica entre a mãe e o pai, ela tem que dividir o amor dela no lugar errado. Não só a criança, mas o adulto também faz isso. Só que se essa criança aqui, ela vai crescer um dia. E se ela não olha para essa questão que o lugar dela não é aqui, ela vai continuar, ela vai crescer, ela vai se tornar adolescente e um adulto, exatamente fazendo a vida dar errado. E aí a vida parece que não tem sabor, parece que a vida é pesada, parece que trabalhar é difícil, parece que fazer escolhas é muita culpa, é muito medo, é muito erro. Então, quando eu peguei a criança e falei, como é para você ficar olhando, porque quando é criança nós ficamos olhando para os pais. Quando for adulto, a gente vira e vai para a vida. Não é o que acontece nas constelações. Muitos estão voltados para os ancestrais e invalidando a própria vida, perdendo tempo. E aí ele falou, não, é muito triste ficar aí, nesse lugar. Aí ele pegou e voltou ele pro meio dos pais. Era mais confortável. Quando ele voltou, eu disse, só que nesse lugar aqui, o papai e a mamãe já existia antes de você nascer e eles já eram, formavam um casal. Esse lugar aqui, você não existe para essa mãe e esse pai. Aí ele foi correndo e tirou ele do meio, entre os pais. Olha que incrível, ele percebeu a dinâmica rápida. Quando é adulto, às vezes eu tenho que trazer consciência, facilitar, porque muitas vezes o adulto ainda não quer sair desse lugar. Fica tanto no trauma, no drama, nas queixas, nas lamentações, e acredita que se desocupar esse lugar aqui, a pessoa vai se sentir perdida. Não vai, pelo contrário, ela vai começar a se encontrar na própria vida, jornada. E aí ele mesmo colocou nesse lugar. E é tão interessante que ele usou a frase, eu amo muito a minha mãe. Aí, uma das frases que veio para ele foi, mãe, me olhe com bons olhos se eu também amo meu pai. Então, olha que lindo. E ele falou, nossa, eu também agora amo meu pai. Então, quando eu também amo meu pai, ou seja, ele pode ser ele, criança, e amar os dois sem ter que fazer escolha com quem ele vai formar parceria.
dentro da relação, desse triângulo. Então a constelação, ela revela muito isso. É porque não dá pra ver aqui, ó. Vou colocar de lado aqui, ó. Então nessa geração aqui, só pode existir o casal e os irmãos do casal nessa geração. Os avós, os bisavós e assim por diante. E nessa geração são os filhos que vêm depois. Mas não é assim que funciona na prática. Principalmente em grupo com pessoas. Esse campo, por mais que eu coloque, eu chego aqui e sei que o pai é do lado direito e a mãe é do lado esquerdo. E aí eu coloco a minha questão. E quando eu coloco o campo, as pessoas vão fazer movimento. Porque existe um movimento coletivo. Então, ela é bem simples, a constelação, ela é bem eficaz. Eu falo que, para mim, é uma das ferramentas poderosas para poder trabalhar a nossa vida em relação à vida dos que vieram antes. E não só isso, você pode também constelar questões profissionais. Olha, dentro da constelação desses anos que eu venho constelando, eu já constelei relação com o dinheiro, relação com a saúde, relação com a família, relação com os pais, relação com mudança de carreira, relação com mudança de país, relação com que tipo de animal seria eficiente, assim, que seria mais contribuição para minha vida. Que eu seria contribuição na vida dele, é incrível. Então, a constelação ela é bem ampla. Eu trabalho tanto com a constelação familiar, com a constelação organizacional. A constelação organizacional, ela traz muito contexto sobre hierarquia. E as 3 leis que nós trabalhamos dentro da constelação é direito de pertencer, hierarquia e o equilíbrio de troca do dar e receber. Essa criança, ela quebrou todas as regras. Ela quebrou a hierarquia, se colocou ao lado do pai e da mãe, entre o pai e a mãe. Quando ela se coloca entre o pai e a mãe, ela já quebrou a hierarquia. Ela rompeu. Ela já bloqueou, levantou barreiras para o receber, que é a vida dela, que ela não precisa sentir culpa, ela não precisa adoecer, ela não precisa sofrer, ela não precisa ficar transtornada, ou depressiva, ou ansiosa, seja quem for. Então, agora no contexto geral que eu tô falando, sobre as experiências que eu tenho. Ela quebrou a hierarquia da exclusão, porque inconscientemente ela disse, eu cuido de você, mãe, porque o vovô não ficou. Então, ela olha para quem? Para o excluído. Então, ela traz esse avô de volta através do sentimento, dos sintomas, da dor. Então, é incrível a constelação. Para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube que chama Cláudia Cobel Conexão e Cura. Cobel com um L no final. No meu Instagram mesmo, do coach Cláudia Cobel, se você clicar lá, você já sai direto no meu canal do YouTube. Eu explico, tem um vídeo que eu explico vários temas que eu constelei presencial e eu fiz alguns exemplos com os bonequinhos. É bem interessante. E é tão interessante que quando você assiste o vídeo, você acaba trazendo consciência de como você está em relação aos seus pais e como você está em relação à sua vida, tanto profissional ou amorosa. Então esse vídeo ele explica bastante, assim, ele traz bastante consciência. Se você tiver interesse ou curiosidade, vale muito a pena. Eu brinco assim, a curiosidade nunca pode faltar no seu dicionário, no seu vocabulário, na sua consciência. Porque a curiosidade é uma das ferramentas, é um dos recursos mais poderosos para você sair da mesmice, da vida limitada, daquela vida sem graça, água com açúcar. Então, se você começa a fazer um movimento de que existem outras ferramentas para você aprender, isso é muito grandioso. E hoje tem tanta coisa de graça nas redes sociais, que ao invés de perder tempo com aquilo que não agrega valor na sua vida, começa a fazer essa escolha. E você só tem essa escolha, você só escolhe, eu vou pra cá, eu vou pra lá, e também tá tudo certo, porque não existe certo e errado, existe aquele tempo, aquela consciência que você tem nesse momento. A constelação também, o criador dela é um alemão chamado Bert Hellinger. Ele faleceu em 19/9/2019, com quase 100 anos, que bonitinho. Deixou assim
uma ferramenta fantástica para quem é constelador trabalhar. Então eu sou muito apaixonada na técnica. E hoje nós temos um workshop de constelação às 19 horas, hoje é 26/11. Você que tem interesse, nesse vídeo embaixo, na descrição dele, vai ter o telefone, o WhatsApp, se você tiver interesse. Se você tiver alguma dúvida, você pode me adicionar no WhatsApp, falar: Cláudia, eu assisti o seu vídeo sobre algumas explicações que você deu sobre a constelação e eu gostaria de mais informações. Aí eu tanto posso te enviar o vídeo que eu expliquei as constelações, ou tirar alguma dúvida sobre alguma questão mesmo. Muitas pessoas têm medo de se expor. E na constelação eu falo, gente, é mágico. Quem participa de uma roda de constelação sai transformado, o quanto sai consciente de coisas que só fazer assim vira a chave. Então é muito simples, você não expõe a sua vida dentro dos julgamentos que você aprendeu a falar dos problemas. A constelação ela faz um movimento por si só. Eu sou só facilitadora, só vou mediando, não vou pôr nem mais, nem menos. Então, com base na constelação, ela vai fazendo um movimento de campo e a sua alma vai junto, fazendo um movimento de transformação. É lindo. Comenta aí quem já constelou comigo, eu constelei ou eu já participei. Porque dentro da constelação, eu trabalho de duas formas. Eu cobro um valor para constelar, mas eu cobro um valor simbólico para quem quer conhecer a constelação. E faço um sorteio para esses participantes que pagam um valor simbólico. Gente, eu falo que não dá um quilo, dependendo, né? Não dá 1 quilo de carne, mas depende da carne também, né? Então, assim, dentro do simbólico, é uma contribuição muito grande. Se você fala, nossa, eu tô com tantas limitações, dificuldades, deixa eu conhecer esse universo que chegou. Porque nada chega na sua vida à toa, tá? Tudo vai chegando na nossa vida e aí a gente vai escolher se você experimenta ou não. É tudo. Tanto no ponto de vista do que é ruim, do que é bom. E muitas vezes o que é bom, excelente, transformador, vem fantasiado de alguma limitação, alguma dificuldade. Que nós aprendemos a fazer a vida ficar difícil para achar que tem valor, que é melhor, e isso é engano, é uma ilusão. Então, com base na constelação, você pode olhar para qualquer questão. É incrível. Eu constelo muito relação afetiva, pessoas que têm dificuldade de se posicionar na relação, pessoas que têm dificuldade de sair da relação, pessoas que querem encontrar uma relação. É fantástico o quanto ela mostra o movimento das traições, das lealdades, dos movimentos interrompidos. É fantástico. Às vezes a pessoa, ela sabe o que tem que ser feito, ela sabe o que tem que fazer, mas existe uma lealdade invisível, a gente chama de agendas ocultas, segura a alma. Parece que a alma quer ir, mas não vai, porque existe muitos julgamentos. Eu vou dar um exemplo de uma coach que eu constelei uma vez. Ela falou: Cláudia, eu ganho bem, moro de aluguel, eu pago um aluguel assim, num ponto de vista caro, mas eu não consigo comprar minha casa própria. E quando essa queixa, ela foi constelar essa questão, eu não consigo ter minha casa própria, parece que me dá uma coisa estranha, eu não sei explicar. E eu fiz uma pergunta para ela dentro da queixa dela: quem do seu sistema não tem casa própria? Aí ela disse: ninguém do meu sistema comprou casa própria, todo mundo morreram também. Morreram e moraram de favor. Muitos moraram de favor. Muitos morreram sem comprar um bem. Muitos morreram na miséria. Miséria que eu falo sobre recurso financeiro. Porque a maior escassez e miséria que pode existir é uma pessoa ter falta do recurso do dinheiro para comer um pão, para comer um arroz, um feijão. Assim, chega pessoas em mim e falam: ah, Cláudia, eu tô precisando ajudar uma família, que são uns 5 lá, eles têm 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão para comer. Então, assim, é muito triste você saber que numa realidade que nós estamos vivendo, de evolução, de tecnologia, de conhecimento, você ainda encontrar pessoas
que falam assim: eu conheço uma família que está passando fome, come de dia, mas dorme à noite com fome. É muito triste, gente. Isso chama lealdade. Estão honrando, talvez, os ancestrais que morreram de fome. É oculto isso. A pessoa não tem consciência desse lugar. Então ela faz esse movimento de honrar essa vida sofrida, escassa, limitada. Enfim, ela constelou. E aí, dentro da constelação, ela viu que ela não comprava a casa própria por sabotagem, de sabotar esse sistema de que não, se eles nunca ninguém comprou, desde que eu existo nesse sistema, nunca ninguém compraram casa própria, quem sou eu para comprar casa própria? Jamais eu vou comprar, vou morar de aluguel eternamente. Isso é inconsciente, tá? A crença que ela carregou, mas ela já mudou. Já comprou a casa própria, tá feliz, já tem muito tempo isso. Acho que ela já até mudou de outra casa própria, até construiu. Mas não foi porque ela a constelação fez mágica na vida dela. Não. A constelação só mostrou que sim, ela era merecedora de honrar esse sistema também fazendo diferente. Porque se ela não escolhesse fazer diferente também, por mais que ela fizesse constelação, ela não ia mudar a dinâmica, concorda? Então ela falou: não, em homenagem a meus ancestrais, eu vou comprar a casa dos meus sonhos, que é meu sonho, não é deles. Porque, gente, viver o sonho dos outros é muito complicado, é muito delicado. E quando você cria um sonho para você e você coloca dentro desse sonho uma multidão de pessoas que nem já estão vivas mais, sua vida para. Seu caminhãozinho ele não consegue seguir adiante. Se você tem que honrar alguém do seu sistema, em qualquer situação, vira a chave. Fala: em homenagem à minha família, se a minha mãe era uma pessoa brava, que batia, xingava, pulava pra cima, maltratava, castigava, em homenagem a ela, eu vou ser uma pessoa mais amorosa comigo. A constelação ela traz muita lealdade sobre as agressões e os abusos. Não abuso só sexual, mas abuso verbal mesmo, espiritual. Como eu trabalho com desprogramação energética, que eu atuo com as barras de Axis, processos corporais, MTVSS, entre outros, facelift, essa ferramenta eu consigo fazer um trabalho bem interessante sobre as crenças que eu brinco que está grudada no Wi-Fi. O Wi-Fi, ele nada mais é que a alma, o espírito, que você quiser chamar. Então eu faço uma desprogramação energética sobre o que você instalou de definição, conclusões e crenças. Então, com base na técnica da constelação, ela é muito poderosa. Porque uma vez que você descobre que você quer casar, e aí de repente você coloca uma constelação e a sua alma está deitada, porque quando um representante, você escolhe alguém para representar você no campo, quando é em grupo, com pessoas, porque tem grupo com os no individual com os bonequinhos. No grupo com pessoas, se você coloca, eu quero casar, coloca o marido, o vínculo, e acha que tem algo que impede, coloca um obstáculo e coloca a sua alma. De repente a sua alma deita lá no chão e fica de olhos fechados. Aí você fala: quer dizer que nem de olhos abertos eu tô na vida? Não. Você vai passar despercebido pelas suas escolhas que não vão ser leves, vão ser pesadas. Então hoje eu trouxe um pouquinho de consciência do que é a constelação. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo curtinho fazendo um chamado para o workshop. São vagas limitadas, porque eu não vou colocar muitas pessoas, eu prefiro trabalhar com menos pessoas, devido também à pandemia, né? Então, se você tiver interesse, se quiser ser uma contribuição na vida de alguém, encaminhe esse vídeo que eu acabei, tem um aviãozinho tão simples, você clica no aviãozinho e manda para 3 pessoas, que fala: olha, acho que essa pessoa pode ouvir o que foi falado aqui, pode ser contribuição. E também dentro das minhas redes sociais a pessoa vai encontrar outras ferramentas que eu abordo vários temas, que também pode proporcionar uma ajuda interna, individual. Eu mesmo, por muito tempo mesmo, eu assisti muitos vídeos que abordavam sobre consciência, sobre expansão, sobre mudança, sobre transformação. Eu fui me construindo na minha jornada, escutando um vídeo assim, igual eu tô gravando aqui pra vocês hoje. E só posso entregar isso hoje porque eu já senti na pele o quanto é sofrido você ter uma sensação
de que a vida não tem sentido, de que parece que você trabalha e não se sente realizado, feliz, de que parece que o dinheiro vem na sua vida é só para sobreviver, para pagar contas. Gente, é horrível e terrível. Então, com base nessas experiências, eu não me contentava com menos. Eu sempre... Saudade de Cláudia. Lu, qual das Lu, gente? Eu conheço, é porque não dá pra ver direitinho a foto. Então, com base nas experiências que você vive, você tem escolha de mudá-las. E se você pode mudar com mais facilidade, essa autonomia de você viver a sua vida para ser feliz, que uma vez que você autorrealiza, gente, é fantástico. Muitas pessoas vão se beneficiar da sua consciência e da sua sabedoria de que você é uma contribuição. Então é muito valoroso, assim, para mim tem muito valor quando eu posso ajudar uma pessoa. Então eu faço questão de coração mesmo. Hoje em dia eu trabalho por diversão. Diversão para mim, aquilo que eu faço me realiza, porque eu amo o que eu faço, cuidando das pessoas. Então eu já era cuidadora desde criança. Então isso não é novidade para mim, eu só tomei mais consciência. Então hoje eu convido você, se você não conhece as constelações familiares, não conhece barras de Axis, a barra de Axis ela já é feita individual. Aí eu preciso tocar na sua cabeça para fazer uma desprogramação. A constelação não, ela pode ser tanto em grupo ou individual. E também sou facilitadora da técnica de barras de Axis para quem quer auto-aplicar e também aplicar nos familiares ou em pessoas que podem ser contribuição ou fazer até de profissão as barras. É fantástico. Então eu caso muito a constelação com as barras, porque às vezes o meu coach constela e aí eu percebo as crenças que já estão instaladas, sentimento, emoções, definições e conclusões. Nas barras eu consigo desprogramar. Na constelação não, a constelação mostra no tabuleiro o movimento. Imagina assim, tanto em grupo individual, você se coloca num lugar que aquele lugar não é seu. Aparece muito dentro das constelações os abortos. Muitos abortos não são contados. E esses abortos não contados dentro desse sistema, principalmente na geração dos irmãos, faz toda a diferença. Porque aí você ocupa um lugar, você mimetiza a energia, a alma, o sentimento de outra pessoa que não ficou naquele lugar fisicamente, mas energeticamente ela vai ficar eterna, porque aquele lugar ela ocupou aquele espaço. Quando você ocupa o espaço, não tem como outra pessoa ocupar. Mas dentro do emaranhado, energeticamente estamos muito misturados com pai, mãe, ancestrais, avós, tios, seja lá o que for. Então é só você, eu vou fazer uma pergunta. Com base no que você se tornou, que você acredita, no que você é, das crenças que você define, tudo que você experimenta na sua vida diária, você aprendeu com quem? Você acha que tudo que você sabe fazer, tudo que você sabe responder, tudo que você sabe pensar, provavelmente você aprendeu. Aí você muitas vezes não é original dentro da sua própria ideia, dos seus pensamentos organizados, dos seus pontos de vista que só pertencem a você. Então essa barreira levantada sobre quem somos e o que nós gostaríamos de ser, tem muita definição das crenças que herdamos como verdades. E muitas crenças como verdades são mentiras, certo? Pessoal, passei aqui para explicar o que é uma constelação. Se você que chegou agora, volta lá, vale a pena assistir, porque eu dei uma explicação do que são as constelações. A constelação é muito simples, ela é um trabalho breve, mas profundo e transformador. Se você puder compartilhar, eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho Coach Cláudia Cobel, que é esse que eu tô falando com vocês, e tenho o Instituto Integrativo do Ser, que é um espaço que eu trabalho aqui. Nós temos N ferramentas, não só constelação, não só coach, não só barra de Axis, temos acupuntura, estética, temos pilates, yoga e entre outras. Tem uma multidão de pessoas que estão querendo encontrar ajuda e aqui nós proporcionamos isso. Então essas pessoas elas requerem encontrar. Nós estamos na promoção de algumas técnicas para trabalhar a ansiedade, entre outros.
Então, se você puder contribuir, compartilhar o link do vídeo, eu vou subir ele e vou também fazer um vídeo curtinho. Se você também puder compartilhar esse vídeo curtinho com outras pessoas, provavelmente vai ajudar. O planeta ele precisa de mais pessoas empoderadas na sua consciência, para ser uma contribuição, para dar um espaço para a saúde, para a leveza, para a alegria, para o sucesso. São recursos que requerem consciência e responsabilidade. Para isso tem que ter coragem de se manifestar. Manifestar nem que seja assim, dar um passo. Ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa ativa, mas num movimento de fazer diferente. Fazer diferente dentro de um contexto do que você é hoje e o que você sabe hoje, você vai ter que abrir mão. Para você ser no futuro uma outra pessoa que você tanto deseja, requer conhecimento, né? Não é informação, é conhecimento. E conhecimento você pode sim buscar, e que hoje tem um monte de graça e que é muita contribuição na nossa vida, ok? Um beijo para vocês, o meu telefone vai ficar abaixo desse vídeo, e se vocês puderem compartilhar com outras pessoas. Eu tenho o meu canal no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura, e sempre estou disponível. E também, caso você queira uma palestra de qualquer contexto, seja tanto profissional, tanto familiar, seja escolas, empresa, eu faço uma degustação de uma apresentação dentro do que requer naquele lugar. Porque quando eu tenho várias constelações, eu consigo fazer um trabalho dentro daquilo que você deseja e trazer consciência e trazer recursos que estão esperando para ser incluído naquele campo, tanto familiar ou empresarial ou educacional, ok? Então, eu fico muito feliz de vocês que chegaram agora, eu já estou partindo, mas voltarei em breve. E para vocês também do Instituto Integrativo C, do pessoal aqui. Então, se vocês puderem compartilhar e escolham. As vagas são limitadas hoje do workshop da constelação às 19 horas. E se você falar, não, eu gostaria de conhecer um trabalho diferente, você vai se surpreender, como eu me surpreendi o dia que eu escolhi ir. Ok? Um beijo, sexta-feira, sextou para todo mundo, e que essa sexta-feira seja o início de algo novo a cada hora que você viver para amanhã e no futuro.